ele irá trazer hoje. Acho que seria chover no molhado eu apresentar o reverendo Leonardo, mas como nós estamos fazendo a nossa transmissão pela rede social, pelo YouTube, reverendo Leonardo é missionário, juntamente com a sua esposa Célia, missionário da nossa agência de missões presbiteriana, a APMT, e ele ficou muitos anos, quantos anos? Quase 17 anos no campo missionário no Oriente Médio. Então, ele estava servindo ao Senhor com a sua esposa lá durante quase 17 anos no Oriente Médio, um contexto difícil, mas um contexto onde ele pôde ver a mão do Senhor, pôde ver o Deus agindo de diversas formas e maneiras e abençoando pessoas durante esses anos naquele local. Então, que Deus abençoe, que o Senhor seja instrumento do Senhor para falar aos nossos corações nessa noite. Obrigado, meu irmão. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz sejam abundantes sobre a sua vida, sobre a sua família e, consequentemente, sobre o seu ministério ou a sua missão nesse mundo. Hoje de manhã nós estávamos falando do fato de que Deus nos deixou aqui com uma missão muito específica, o de ser/fazer discípulos. Ele disse depois do ide, sejam meus discípulos, façam discípulos para mim, dando-nos todo o foco necessário para que vivêssemos a vontade dele para a nossa vida, a vontade dele para a nossa existência, a razão da nossa salvação, que é glorificar a Deus sendo transformados pelo Senhor. Você já parou para pensar nisso? No fato de que você sendo transformado pelo Senhor, isso redunda em glória a Deus, num momento inicial, pelo que Ele está fazendo na sua vida, mas numa segunda instância, atingindo as pessoas que estão assistindo a sua transformação. O apóstolo Paulo, quando diz que nós somos espetáculo ao mundo, ele diz que a palavra, ou ele usa a palavra grega teatron, da onde nós temos o português teatro. É como se estivéssemos literalmente em uma plataforma, em um palco, e o mundo, tanto visível quanto invisível, ou seja, o mundo dos homens e o mundo dos anjos e dos demônios estão nos assistindo. E essas transformações devem necessariamente glorificar a Deus. Entender isso já é meio caminho andado na nossa jornada rumo à pátria celestial. Eu estava pensando naquela palavra do reverendo Rodrigo, aquele texto de João, presente na nossa liturgia nessa noite, e é muito interessante mesmo. Não é tão fantástico o fato dessa palavra vir por João, o fato de Deus tanto nos ter amado, porque João é também chamado o discípulo do amor, o discípulo amoroso, o discípulo a quem Jesus amava. Não é à toa que a temática de 1 João, 2 João e 3 João, ela gira muito em torno dessa questão do relacionamento e do amor, mas chamou a minha intenção o fato de o amor de Deus definir a nossa identidade. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós somos levados a pensar que a nossa identidade é definida pelo ambiente no qual a gente nasce. A antropologia moderna, a sociologia moderna e outras ciências vão dizer que, como o homem é fruto do meio, a identidade dele é forjada pelo meio. Logo, o cidadão suburbano de comunidade tende a ter a identidade de comunidade comunicada a ele. Daí as pessoas dizerem uma vez favelado, sempre favelado. O que não é verdade. Porque quando Cristo, pode até ser verdade para uma vida sem Cristo, mas quando Cristo entra na nossa vida, Ele redefine a nossa identidade. E Ele redefine a nossa idade pelo amor. Olha que coisa interessante. A nossa identidade sendo definida, não por um agente externo
ou interno, mas pelo agente divino, dando o pontapé na nossa transformação a partir da doutrina da eleição. Ou seja, o fato de que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus te escolheu, me escolheu. Isso exclui qualquer outro fator, qualquer outra razão, qualquer outra motivação externa à economia da Santíssima Trindade. Eu costumo brincar e dizer que se Deus nos assentasse, todos nós, bem direitinho, bem bonitinhos, nos jardins, naquela grama celestial maravilhosa, para passar a eternidade como em uma grande escola dominical, Ele nos ensinaria, e ainda assim toda a eternidade não seria capaz de esgotar os conteúdos do Mestre. Isso é muito interessante. Queridos, como vocês sabem, a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, em seu aniversário, tem lidado com isso que eu chamo de paradigma Ebenezer. Sabe o que é o paradigma Ebenezer? É quando a gente para e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, conforme 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Mas ao dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, há necessariamente um processo de reflexão. Um processo de reflexão sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. Daqueles que são mais antigos aqui na igreja, alguns já devem ter me ouvido falar ou pregar aqui na igreja de Coelho Neto sobre isso. Sobre esse paradigma ou esse princípio chamado Ebenezer, ou mais próximo do hebraico, Eben Haezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, a nossa rocha de ajuda, a nossa rocha de salvação. E é bom que a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, ou a EPCN, esteja fazendo isso sobre essa perspectiva, ou a pergunta de como ser uma igreja discipular. Ou seja, uma igreja que é discípula e, consequentemente, faz discípulos para Cristo, atendendo a um dos mais importantes pedidos do Mestre, logo antes da ascensão ao céu: vão e façam discípulos. E temos percebido ao longo desse mês e da programação da igreja, dos conteúdos explorados pela igreja nesse mês, que é necessário, nesse processo, ser uma igreja que se relaciona com Deus, enquanto indivíduos e também enquanto comunidade da fé. Numa busca sincera por refletir a excelência do caráter de Deus em Cristo Jesus na nossa própria vida, ou seja, uma vida de imitação. Uma vida que seja capaz de imitar com absoluta precisão o exemplo de Cristo Jesus. Uma vida que seja capaz de copiá-lo na mentalidade, na verbalidade e também na praticidade. Ou seja, naquilo que a gente pensa, diz e faz no dia a dia ao longo da nossa caminhada. Queridos, é uma bênção que possamos estar aqui e refletir sobre essas verdades espirituais. É uma bênção que possamos refletir sobre a importância de cultivar um espírito de servidão e de mordomia. Só que para que cheguemos a esse momentum em física, o momentum é quando a coisa já está acontecendo. A energia já foi dispersada. Esse momentum da nossa caminhada precisa ser precedido de uma atitude muito específica. Em outras palavras, não há como haver ou viver um espírito de servidão e serventia sem o pré-requerido espírito ou atitude de comunhão.
E hoje nós vimos um pouco disso. Orar é estar em comunhão com Deus. Orar é aprender a gozar e participar dessa comunicação, desse compartilhamento que há na Santíssima Trindade. E até chamamos isso de um dos aspectos da Imago Dei, da imagem de Deus que nos foi comunicado. A Santíssima Trindade ora e por isso nós também oramos. A Santíssima Trindade compartilha motivações, intentos, ideias, vidas, planos, sonhos, intencionalidade na existência de todas as coisas. E nós também o fazemos. E se não fazemos, deveríamos fazer. Porque em tudo deve necessariamente haver intencionalidade. A vida sem intencionalidade deixa de ser vida e passa a ser uma mera existência. E essa nunca foi a proposta de Deus. A proposta de Deus ou o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida, consequentemente para a vida da IPCN. Que ela simplesmente existisse no meio da multidão como mais uma. Não. Deus quer muito mais. Até mesmo porque Ele pode e quer fazer muito mais através da sua vida, através da sua existência. Você não é capaz de imaginar o que Deus pode fazer através da sua vida. Eu não era capaz de imaginar que Deus ia me tirar aqui de Guadalupe para ir lá para o outro lado do mundo pregar o Evangelho e ver tantas coisas que eu vi e entender tantas coisas que eu entendi e ter a oportunidade de ser um instrumento de Deus na salvação de vidas, de pessoas, na transformação de pessoas que eu jamais imaginaria que existiam. No rumo da minha vida normal, eu jamais teria a oportunidade de encontrá-las e ver os desdobramentos, os desdobramentos não conhecidos, os desdobramentos inclusos, os desdobramentos ocultos da nossa atitude. Aquilo que a gente estava falando hoje de manhã. Não tem como avaliar as implicações das nossas atitudes, nem nessa vida, nem na eternidade. Quando meditávamos sobre aquela experiência do missionário na Índia sobre a Segunda Guerra Mundial. E isso é realmente muito interessante, principalmente quando eu comecei a sentar e conversar com a pessoa que teve um encontro com Cristo a partir do nosso ministério e depois foi para a Alemanha. E aí lá na Alemanha Deus usou ele de uma maneira poderosa, transformando a vida de refugiados nos campos da Alemanha, muitos deles autoridades religiosas, discutindo o Evangelho, apresentando o Evangelho, abordando evangelisticamente essas pessoas. Quando eu ia imaginar que teríamos não apenas filhos, mas netos e bisnetos espirituais? O Evangelho é um poder que não pode ser contido. Uma vez que ele encontra espaço para agir na nossa vida, praticamente todas as áreas da nossa vida são sujeitas e imediatamente transformadas pelo poder de Deus e para a glória de Deus. Isso é algo muito interessante. Por isso, como discípulos de Cristo, somos chamados por Deus para seguir o seu exemplo de comunhão, humildade e serviço. Perceberam? Como uma coisa leva a outra, a comunhão, que é um dos aspectos de uma vida de oração, leva inevitavelmente à escolha do melhor tipo de escravidão, da escravidão mais adequada para nós, que é o ser escravos voluntários da vontade de Deus, em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem quando disse: eu escolhi ser doulos de Cristo. Doulos é a palavra grega para escravo voluntário. Havia naquele mundo mediterrâneo a prática da escravidão, e quando um escravo amado por seu mestre era libertado, porque isso acontecia,
Muitas vezes o escravo ele era tão amado pelo seu mestre que o mestre mesmo dava a alforria, o mestre mesmo dava a liberdade. E aí aquela pessoa livre, porém tendo a sua identidade e o seu coração, na verdade, ligado ao seu mestre, ele resolvia se declarar um doulos, um escravo voluntário. Em praça pública, ele furava a orelha e colocava um brinco, para que todos vissem ou observassem que ele, embora tivesse sido libertado por um mestre compassivo, amoroso e misericordioso, ou seja, alguém que merece o respeito da sociedade, ele escolheu voltar à escravidão. Mas agora um tipo diferente de escravidão, uma escravidão voluntária. O apóstolo Paulo falou sobre isso, quando se declarou doulos de Cristo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente refletir sobre esse aspecto relacionado à liberdade. Porque parece que não, mas a ideia de servidão e mordomia passa muito pelo princípio de liberdade que nós temos. Pelo entendimento de liberdade que nós temos, que nem sempre é um entendimento muito correto. Porque a nossa ideia de liberdade ela pode ser bastante circunstancial. A gente pode até se achar relativamente livre, mas não ser necessariamente livre. Eu, por exemplo, não sabia que havia escravidão no mundo. Para mim, eu fui ensinado no primário que todos já haviam sido, todos os sistemas escravagistas já haviam sido abolidos no mundo. E isso não é verdade. Há uma forma de escravidão, uma neo-escravidão baseada no aspecto financeiro. Lá, por exemplo, no Oriente Médio, vimos dezenas, centenas, milhares de pessoas que são trazidas para trabalhar por um salário de 100, 200 dólares. Trabalha 20 horas por dia. Muitas vezes não pode comer da comida da mesa, tem que comer pão com batata. E não pode dormir numa cama, tem que dormir no chão da varanda. E tem que estar sempre à disposição da família que contratou. Isso é um novo tipo de escravidão. Uma escravidão é sujeita a isso porque a família está passando necessidade lá na Ásia. A família está passando necessidade lá na África. É 50 dólares que ele vai conseguir mandar para a família, ou 250 reais, o dólar está a 5, é 250 reais que ele vai conseguir mandar para a família, vai pagar caro para mandar esse dinheirinho para a família, e aí existe todo um sistema exploratório desse processo, mas é 250 reais, 50 dólares que vai fazer a diferença entre a vida e a morte de fome para um membro da família dele. E aí as pessoas se sujeitam a esse tipo de vida. E que muitas vezes, não obstante, é marcado pela violência. Ou seja, aqueles que são chamados para trabalhar, aqueles que são os servos, também apanham. E sofrem todo tipo de violência psicológica, emocional, sexual, para as mulheres, e assim por diante. Por isso falar sobre liberdade é tão importante. O nosso desafio nessa reflexão, nessa noite, é perceber como é que nós podemos explorar esse hábito de cultivar uma vida que seja precedida pela comunhão e sucedida pelo espírito de servidão e de mordomia. Um espírito de comunhão, seguido, ou como consequência dessa comunhão, um espírito de servidão voluntária e, como consequência desses dois, um espírito de fidelidade na mordomia. Queridos, é necessário cultivar um espírito de comunhão e como temos esse como nosso desafio e tema, eu gostaria de chamá-los a abrir as suas Bíblias em João 15:15, que fala muito bem sobre essa necessidade. 15:5, desculpe. João capítulo 15, verso 5, que fala sobre essa necessidade, quando Jesus, pessoalmente, vai dizer em João 15, verso 5, eu sou a videira, vós sois as varas,
Quem permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu gostaria de ter essa passagem como centro desse nosso tópico, como centro desse nosso primeiro ponto de reflexão. Por quê? Fica claro que não é possível ter ou desenvolver ou até mesmo cultivar um espírito de servidão, um espírito de serviço, um espírito de trabalho ao Senhor, sem a necessária e importantíssima comunhão. Porque só a partir da comunhão, ou seja, daquilo que a gente tem em comum com Deus, por isso a palavra comunhão, quando a gente casa, o juiz pergunta: vocês vão querer comunhão parcial de bens ou vocês vão querer comunhão total de bens? Não é assim que o juiz de paz pergunta para a gente? Ou se o casamento for realizado, como nós temos o hábito na igreja presbiteriana, religioso com efeito civil, esse assunto é definido com o pastor antes da cerimônia religiosa, e isso é lavrado num documento. Os noivos têm que optar pelo sistema parcial. O que era meu continua sendo meu antes do casamento, e depois do casamento passa a ser comum. Com comunhão total de bens, tudo o que era antes, ou tudo que o casal possuía antes e depois da cerimônia, antes e depois do casamento, do matrimônio, passa a ser dos dois. Então, no que diz respeito a esse espírito de comunhão, nesse casamento entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva, nós somos a igreja, aquilo que é de Cristo, todo o domínio, todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a majestade, passa a ser de acesso também nosso. Todas as responsabilidades, todos os planos, todo o desejo do coração de Deus de se revelar a gente de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações, em todas as gerações, desde o princípio até o fim, desde o primeiro eleito alcançado até o último eleito alcançado. Tanto os aspectos positivos da comunhão, quanto os aspectos obrigacionais, a ideia da revelação e o desejo de Deus se revelar, passam a ser preocupação nossa. É isso que significa estar em comunhão. Estar em comunhão significa colocar os desejos de Deus acima dos nossos desejos, sabendo que os dele são prioridade. Os dele têm prioridade. Nós nos responsabilizamos pelo desejo dele e ele se responsabiliza pelos desejos do nosso coração, segundo a vontade dele e para a glória dele. Não é assim no casamento? O noivo, o marido, busca a vontade e a alegria da esposa, e a esposa busca a vontade e a alegria do marido. E assim há uma certa harmonia, há um certo equilíbrio, o casal se cuida, o casamento se sustenta. Agora, se o marido ou a esposa virar para o outro e dizer assim: meu amor, cada um por si, viu? Cada um por si. Você dá seu jeito, eu dou meu jeito e a gente vai levando. Vocês acham que esse casamento vai durar muito tempo? Não vai. Porque não há comunhão. Pelo contrário, a individualidade e o individualismo, uma das características dessa nossa geração, esse individualismo, ele vai fazer com que esse relacionamento, os pares nesse relacionamento se tornem cada vez mais hedonistas. Ou seja, cada vez mais busquem o prazer próprio e não o prazer do outro. Quando nós estamos em comunhão com Deus, o nosso prazer é buscar a alegria de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus, sabendo que Ele se relaciona, Ele se incumbe, Ele se obriga de providenciar aquilo que é necessário para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é à toa que o mesmo texto bíblico vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
porque Ele vai se encarregar de prover tudo o que é necessário, e é isso que Jesus está dizendo: sendo eu a fonte da vida, sendo eu a videira e vocês as varas e vocês os galhos, enquanto vocês estiverem em mim, vocês vão não apenas receber os nutrientes necessários, mas naturalmente vão dar frutos. A igreja muitas vezes não frutifica ou frutifica artificialmente porque não está em comunhão com Cristo. Porque tem que ser harmônico, tem que ser natural. Estar em Cristo leva naturalmente ao dar frutos. O problema é que nós vivemos numa era tão mecânica, tão artificial, que a gente acaba querendo inventar formas de fazer a videira produzir. E essas formas, esses frutos artificiais, produzem até uma igreja grande, mas uma igreja superficial. Vidas cuja fé é superficial. Espiritualidades marcadas pela superficialidade. E sabe aonde essa superficialidade vai inevitavelmente levar essa igreja? Ao liberalismo. À exclusão das áreas da vida da pessoa. Exclusão de Deus. Deus sendo excluso das áreas da vida da pessoa. Eu vou para a igreja para ter uma experiência com Deus e não um compromisso de me deixar transformar. Quando a gente vem para a igreja, a gente deveria vir sem escudo. Pobres, cegos e nus, para que Deus pudesse abrir os nossos olhos, vestir-nos adequadamente e enriquecer-nos pela experiência com Ele. Isso é bom, hein? Anota aí, porque depois, quando eu botar no livro, vocês vão ter que comprar. Queridos, esse tempo em que nós vivemos, ele leva à contra-comunhão. Esse tempo em que nós vivemos é marcado por um entendimento de que a vida cristã pode ser vivida na superficialidade através de um mero relacionamento com Cristo. Eu sou de Cristo porque eu canto na igreja de uma maneira muito emocional e emotiva. Isso não é um indicador do agir de Deus na nossa vida. As experiências que a gente sente com Deus e na igreja em si só, desassociadas de uma vida de comunhão, de uma vida de compromisso, de uma vida marcada pela obediência e pelo desejo sincero de fazer a vontade de Deus e não a nossa, é que deveriam ser as características essenciais de uma igreja relevante. Em outras palavras, se é que queremos ser uma igreja relevante e não mais uma igreja no meio de um mundo de igrejas, de outras igrejas evangélicas. A questão agora já não é mais ser uma igreja evangélica. A questão é ser uma igreja evangélica, bíblica, correta, fundamentada em comunhão com Deus. Não em uma pseudo-comunhão baseada numa relação de experiência emocional. Porque é o que está acontecendo. As pessoas vão para a igreja com uma proposta de entretenimento. As pessoas vão para a igreja para serem entretenidas, para serem divertidas, para serem emocionalmente e psicologicamente manipuladas. Não é essa a proposta das Sagradas Escrituras. A proposta das Sagradas Escrituras, tal como nós a vemos pelas palavras do próprio Deus, é de uma vida que frutifica naturalmente por estar na videira. Uma vida que frutifica naturalmente por estar na videira que é Cristo.
Quem permanece em mim, diz a parte B do versículo, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É verdade isso que Jesus está dizendo. Sem ele não há igreja. Sem ele a igreja é um mero clube. Sem ele, sem comunhão com o Deus Espírito, o Espírito de Cristo, sem comunhão com o Deus Filho, o Redentor, o Mediador, sem comunhão com o Deus Pai, o Perdoador, o Sustentador, não há uma vida cristã. Por isso, a importância desse primeiro pilar, nessa postura de uma igreja discipular, que é a comunhão. Ao cultivarmos um espírito de comunhão com Deus, por meio de meditação e meditação constante na palavra de Deus, e adoração e devoção pessoal, somos capacitados a viver uma vida que honra a Deus e, inevitavelmente, abençoa os outros. Uma vida que honra a Deus e, inevitavelmente, abençoa aqueles que estão ao nosso redor, sem muito esforço, sem muito sacrifício. Em outras palavras, foca na comunhão. Ok? O que você tem para levar para casa, até o momento dessa reflexão é, primeiro, foca na comunhão. Porque sem comunhão com Deus, você não vai chegar a lugar algum. E o pior de tudo, sem comunhão com Deus, você corre o sério risco de viver uma religiosidade mecânica e vazia, exatamente como a religiosidade de todas as outras religiões desse mundo. E eu discordo daquele que diz que, ou eu concordo com aqueles que dizem que todas as religiões levam a Deus. É verdade, todas as religiões levam ao justo dia do juízo de Deus. Todas as religiões levam ao justo trono da justiça e do juízo de Deus. Mas a única religião que não é religião, mas comunhão, é Cristo. Essa é a que salva. E salva mediante transformação. E salva mediante aquele processo contínuo de arrancar aquilo que não presta da nossa vida e de inserir aquilo que presta na nossa vida. É o que diz o hino. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Para cantar esse hino e ser sincero, porque você pode cantar não sendo sincero, é preciso estar disposto a ser quebrado, a ser moído, para ser vaso novo. E aí você começa a entender que todas as circunstâncias da nossa vida estão sujeitas à soberania de Deus. Quer as felizes e boas, quer as não tão felizes e más, sabendo que em todas as coisas Deus tem um propósito para o nosso aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Isso, queridos, é comunhão. Esse estado de mentalidade, esse estado de entendimento que eu entrei num processo contínuo, do qual eu não posso, e eu mesmo que pudesse, não iria jamais sair, porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel e justo para terminá-la. Ou seja, para me fazer mais e mais parecido com Cristo Jesus, na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir, porque ele é o varão perfeito de Deus, o segundo e perfeito Adão. O segundo princípio, se o primeiro princípio era o da comunhão, o segundo espírito que nós precisamos desenvolver, cultivar
eu usei a ideia de cultivar porque é mais aquele processo orgânico, né? É aquela coisa da planta. A plantinha você não pode comprar ela e largar lá, no sol, na chuva. Tem que cultivar, tem que cuidar. Parece que a plantinha gosta de ser tocada e gosta de sentir a sua presença. E aí a gente pensa assim, meu Deus do céu, não tem espírito, como é que pode? Mas há estudos que mostram que as plantas sentem. Isso está mais do que claro. Por isso a ideia de não apenas cultivar a comunhão, ou um espírito de comunhão, mas nesse segundo ponto agora, cultivar um espírito de servidão, um espírito de questionamento da liberdade que temos, se é que isso que nós temos é liberdade. O mundo no qual o contexto do Novo Testamento foi escrito, era um mundo escravagista. Essa imagem da relação escravo-senhor, ela é muito vívida na mentalidade do Novo Testamento. Tanto é que o apóstolo Paulo mesmo mostra de uma maneira muito clara que é possível ser senhor e é possível ser escravo em Cristo. Porque todos nós somos inevitavelmente, ou devemos ser inevitavelmente escravos voluntários da vontade de Deus, em Cristo Jesus. O problema é que a gente acha que, como estamos em 2024, quase 2025, já não há mais escravidão. A escravidão já passou. A maioria dos países já adotou, já aboliu a escravidão. E é aí que você se engana. Porque a maior e a pior e a mais corrosiva de todas as formas de escravidão para a alma humana, para o espírito humano, que é o pecado, continua mais presente do que nunca. Se você parar e fechar os seus olhos e ouvir, você vai ouvir um mundo clamando. Se você ouvir com os ouvidos de Deus, você vai ouvir um mundo onde 8 bilhões de almas clamam das suas correntes de escravidão por vida, liberdade e paz, por algum tipo de consolo, por algum tipo de alegria, por uma relação com Deus, que é essa que você tem agora, pela graça e pela misericórdia, via eleição em Cristo Jesus. Mas há um mundo aí fora que agoniza, que perece em profunda agonia espiritual, física, moral e em todos os aspectos da vida humana. É por isso que o certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. Todas as verdades, ou tudo aquilo que nós tínhamos como verdades, começou a ser questionado. Isso é resultado da miséria e da escravidão espiritual na qual as pessoas estão. Nunca houve tanta gente se matando como nesses dias. Nunca houve tanta gente com depressão como nesses dias. Nunca houve tanta gente em agonia emocional, psicológica como nesses dias. Os psicólogos estão trabalhando e suando a camisa para ajudar as pessoas, porque as pessoas estão mergulhadas em problemas emocionais e que são consequências dos seus problemas espirituais. Nós sabemos disso. O mundo que permanece em escravidão, na escravidão do pecado. E se você acha ou se acha muito moderninho e que agora vive numa sociedade civilizada, eu lamento te dizer que nós ainda hoje continuamos escravos. Escravos de um sistema político corrupto. Escravos de um sistema econômico injusto, aonde os espertos se dão bem e ficam mais ricos. Via de regra, esses espertos não são os honestos, não são os justos, não são os verdadeiros.
Quem está enriquecendo é quem mente, quem rouba descaradamente, quem passa o outro para trás, quem age com desonestidade, quem explora a viúva, quem explora o órfão, que espreme a sociedade. E você vai me dizer que isso não é um tipo de escravidão? Continua sendo um tipo de escravidão. E sinceramente, posso te dizer uma coisa? Enquanto houver mundo, e enquanto Cristo não voltar, nunca haverá liberdade verdadeira. O mundo sempre será escravo do pecado e das suas consequências. Seja via sistema, seja nos relacionamentos, seja nas práticas sociais, em todos os aspectos. O cenário bíblico não é um cenário de melhora. Não existe esse cenário nas Sagradas Escrituras, onde as coisas vão melhorar progressivamente, onde todo mundo vai converter. Não, pelo contrário. O cenário é o de que a justiça aumentaria mais e mais. E até o justo seria perseguido. Haja vista aquilo que aconteceu com Israel no Antigo Testamento. Por isso, irmãos, o texto de Marcos, capítulo 10, 45, é tão importante como o fundamento dessa segunda atitude de cultivar um espírito de servidão. Porque em Marcos 10, 45 está escrito: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ora, se a própria Santíssima Trindade escolhe voluntariamente a servidão da vontade uma da outra, um dos entes da Trindade do outro, o Pai escolhe ser servo do Filho, o Filho do Pai, o Pai do Espírito, o Espírito do Filho e do Pai, e assim por diante. Você acha que isso não se aplicaria à nossa vida? Jesus dá o exemplo. Por isso eu digo, a melhor liberdade que você pode desejar para a sua vida é escolher a servidão mais conveniente. Que tipo de servidão lhe é mais conveniente? Para o apóstolo Paulo, era o ser doulos de Cristo. Era o ser escravo da vontade de Cristo, e um escravo voluntário, e não apenas voluntário, mas com o coração cheio de gratidão, porque sabe que foi liberto pelo seu mestre. Qualquer semelhança com a nossa situação não é mera coincidência, não é verdade? Porque o que nos motiva? O que nos motiva é um profundo, ou deveria motivar, é um profundo sentimento de gratidão por aquilo que Cristo fez, faz e ainda fará nas nossas vidas. Por isso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. É esse espírito que precisa marcar a fé cristã. É por isso que cultivar um espírito de servidão significa estar disposto a colocar as nossas necessidades, primeiro, atrás ou abaixo das necessidades de Deus, ou daquilo que Deus quer. E segundo, abaixo das necessidades dos outros, do nosso próximo. Essa proposta de um espírito de servidão, ele é tanto no sentido vertical, homem com Deus, como também no sentido horizontal, homem para com o nosso próximo. Você só vai encontrar a realização da sua identidade em Cristo Jesus quando você finalmente se tornar um escravo voluntário de Cristo e do seu próximo. Esse é o princípio do Evangelho. Por isso, é tão importante levar em consideração o nosso próximo, levar em consideração a comunidade da fé, levar em consideração o mundo que clama. Como é possível a igreja que se diz ter o coração de Deus não agonizar como agoniza o coração de Deus por um mundo que jaz no maligno, pelas vidas e almas que se perdem todos os dias, sem uma esperança de salvação, sem alguém que vá lá dizer para eles que há uma solução para o problema do pecado, e essa solução proposta por Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor, na cruz do Calvário, para a nossa
salvação. Por isso, irmãos, se você acha que a sua carreira, a sua vida, o seu casamento, ou qualquer outra coisa que você faça, vai trazer ao seu coração um certo sentimento de satisfação e independência, você está enganado. Vai ser um mero bem-estar circunstancial e passageiro, porque uma identidade verdadeiramente e solidamente forjada só pode ser forjada com os aguilhões da graça e da misericórdia. Perceberam? Só quando nós estendermos os nossos braços e dissermos ao Senhor: coloca aqui os aguilhões da graça e da misericórdia, como uma lembrança do que nós devemos a Deus, é que o nosso coração vai se encher de gratidão, e de tamanha gratidão pelo que Ele fez na nossa vida, que nós seremos voluntariamente, naturalmente, empurrados pelo Espírito a viver uma vida, impelidos pelo Espírito a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Por isso, não há a possibilidade de cultivar um espírito de servidão sem necessariamente passar pelo estágio da comunhão. Da mesma forma, o terceiro aspecto é o cultivo do espírito da mordomia. E assim como era com a servidão, não é possível chegar ao estágio da mordomia sem a devida comunhão e sem o ser voluntário, o ser um escravo voluntário de Cristo, ser um servo de Cristo, um servo de Deus, um servo da vontade de Deus de forma natural. Por isso, 1 Coríntios 4:2, abram aí o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 2, aonde está escrito: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Queridos, o universo e todos os átomos que o compõem pertencem a Deus. Você pertence a Deus. O seu tempo pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. A sua salvação pertence a Deus. A sua família pertence a Deus. O seu trabalho pertence a Deus. Os seus desejos pertencem a Deus. Absolutamente tudo na sua vida pertence ao Senhor, pelo menos 2 vezes. Primeiro, por direito de criação. Segundo, por direito de redenção. Não há nenhum aspecto da sua vida ou da sua espiritualidade, da sua salvação ou do seu ministério que esteja excluso da soberania e do dominion de Deus. Pelo contrário, é você quem tem que pedir permissão para usar as coisas de Deus. Esse é o princípio da mordomia. Talvez um dos mais mal compreendidos princípios nas Sagradas Escrituras. O que a gente pensa no mordomo, pelo menos de 2 formas. Ou é o mordomo inglês, que é aquele marcado pela educação, pela etiqueta, pela finesse, ou é o mordomo inglês, que é mordomo do Batman, né? Que é marcado também pela habilidade de ajudar o seu senhor a cumprir certas tarefas. Mas o princípio da mordomia, a doutrina da mordomia, tal como proposta nas Sagradas Escrituras, tem a ver com a compreensão correta de que tudo pertence a Deus e de que nada nos pertence, primeiramente porque Deus é dono de todas as coisas. Passa pelo prisma da experiência Criador-criatura. Não entender essa relação Criador-criatura, esse modelo estabelecido que não pode ser quebrado,
não só estraga o princípio, a ideia de mordomia, mas como acaba também estragando todas as outras dimensões da vida humana. Acaba gerando uma espécie de começo de anarquia, um começo de rebelião. Quando nós não nos vemos como criados e totalmente dependentes de um Senhor e Mestre, que é dono de absolutamente tudo, nós estamos a um passo do espírito de rebelião, do espírito de anarquia, do espírito proposto por Satanás, que é a ideia de questionar a propriedade de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida dele. Você já tinha parado para pensar nisso? A primeira coisa que Satanás faz, e que inevitavelmente o levou à queda, foi questionar a autoridade, a propriedade e o seu próprio senso de pertencimento. E quando ele se viu como não pertencente a Deus, como não propriedade de Deus, o seu coração se ensoberbeceu. E tendo o coração ensoberbecido, ele se julgou ser capaz de ser maior do que Deus. É esse sentimento de independência espiritual que ele procura tão disciplinadamente plantar na nossa mente e no nosso coração. Não há espiritualidade verdadeira que não seja resultado de um profundo entendimento da doutrina da mordomia, ou seja, do fato de que tudo, absolutamente tudo na sua vida pertence ao Senhor. Respira, pertence ao Senhor. Foi Ele quem permitiu. O seu coraçãozinho só vai continuar batendo se ele disser sim. É dele o fôlego que sustenta a sua vida. É dele o fio de prata que sustenta a sua caminhada. É dele a sua alma, o seu espírito, o seu tudo. Pertence ao Senhor. Você é um administrador. A questão é, que tipo de administrador você tem sido? Um administrador fiel ou um administrador infiel? Um administrador honesto ou um administrador corrupto? O corrupto é aquele que pega e embolsa, né? A gente sabe muito bem disso. Nossa realidade, infelizmente. Ele pega aquele recurso que não é dele e embolsa para o seu bel prazer. Quando nós nos esquecemos de buscar a vontade de Deus em todas as coisas, nos tornamos os corruptos que nós tanto criticamos. Percebeu como a corrupção faz parte da nossa vida? Todas as vezes que você sonhar sonhos do seu coração e não sujeitá-los, sonhos, vontades e desejos do seu coração e não sujeitá-los à presença e obediência de Cristo Jesus, você se torna um mero corrupto, um ladrão, alguém que rouba as coisas dos outros. Eu sei que é difícil a gente entender a nossa realidade, ou pelo menos avaliar da perspectiva da honestidade judicial. Mas se você for prestar bem atenção, a inclusão de Deus nos nossos negócios e em todos os aspectos da nossa vida significa necessariamente apoderar-se de valores que não são monetários, mas são recursos que não são nossos. O seu tempo é recurso de Deus. Uma direção, um sentido, um significado, um propósito, que é a glória de Deus. Uma missão, a glória de Deus. Se você se desviar desse sentido,
desse propósito, você está roubando a Deus. Nunca teve a ver com o dinheiro. Tem a ver com a honestidade de entender que somos pertencentes a Deus e dispenseiros das coisas dele. Perceberam o uso dessa associação? O mordomo, ou o princípio, né? Cultivando o espírito da mordomia, um espírito de mordomo, a partir da ideia de dispenseiro. A dispensa é o lugar onde estão os recursos. O dispenseiro é aquele que vai lá e pega, segundo as ordens do administrador. Ele não administra, ele executa as ordens do administrador. O administrador fala, vai lá na dispensa e pega isso, isso e aquilo, e dá uma lista para ele do que ele deve pegar. Espiritualmente é a mesma coisa. Há uma dispensa de recursos espirituais, de bênçãos, de graças, e que você simplesmente não pode ir lá pegar por seu bel prazer. Tudo pertence a Deus. Ele é o administrador. E é Ele quem te dá a lista e diz, vai lá, pega e usa para esse propósito. Sabe o que é isso? Os seus dons e os seus talentos. E todas as vezes que você usar fora do propósito dele, você está roubando da dispensa. Porque é só para uso exclusivo dele. Por isso, como mordomos dos recursos que Deus nos confiou, somos responsáveis por administrá-los com sabedoria, generosidade e buscando a todo tempo glorificar a Ele e abençoar o nosso próximo. Essa é a proposta do Evangelho. Mas é interessante que a parte final do versículo diz, e que cada um deles, desses dispenseiros, desses mordomos, seja encontrado pistós, fiel. Você sabe qual era o pistós no contexto do Novo Testamento? O pistós era aquele que fazia a verificação da balança. Para as pessoas não roubarem uma das outras, para que a balança não fosse adulterada, que 1 quilo aqui, o peso do quilo, fosse o mesmo aqui e do outro lado, haviam oficiais chamados pistós, uma espécie de metro do Império Romano, que eles faziam a verificação das balanças. Eles repesavam os pesos, 1 quilo, 3 quilos, 5 quilos, 500 gramas, para saber se aqueles pesos eram honestos. Porque as pessoas adulteravam aquele peso para roubar a população. Então a pessoa via na balança que tinha 1 quilo, mas o peso, na verdade, havia sido modificado para pesar menos, 800 gramas. E aí, aquele que estava vendendo roubava daquele que estava comprando, aos pouquinhos. É interessante essa palavra ser usada aqui e também no Apocalipse. Porque no Apocalipse o texto diz, e eu me lembro de uma vez ter pregado sobre isso, lá no Oriente Médio, Kun aminan hatal maut cum pistos. Ou seja, ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte significa cultivar a comunhão. Ser fiel até a morte significa uma cultura pessoal e também coletiva, não apenas de comunhão, mas também de cultura de quê? Comunhão, servidão e mordomia. Uma cultura pessoal e comunitária, de comunhão, no sentido vertical e horizontal. Servidão, no sentido vertical e horizontal. E mordomia, no sentido vertical e horizontal. Quando alcançarmos esse nível proposto por Deus para nós, nessa noite, nas Escrituras, certamente seremos uma igreja
um pouquinho melhor para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, queridos irmãos, que possamos nos empenhar em cultivar um espírito de comunhão com Deus, servidão a Deus e ao próximo e mordomia dos recursos que Ele nos tem confiado. Que as nossas vidas sejam caracterizadas pela humildade, o amor e pelo cuidado com tudo que Deus nos deu e tem colocado nas nossas mãos. E que ao seguirmos o exemplo de Cristo em tudo isso, sejamos instrumentos de Deus para a bênção de todos aqueles que Ele tem propositalmente colocado ao longo do nosso caminho e na nossa caminhada. Bendito seja o Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que muito nos ensinou essa noite sobre comunhão, servidão e mordomia. Obrigado, Senhor, por essa reflexão tão necessária à construção de uma igreja discipular, uma igreja discípula e discipuladora. Enquanto vai, dá-nos a capacidade de ser discípulos discipuladores. Não apenas batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas principalmente ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor nos tem ordenado. E nós entendemos o que o Senhor nos ordenou nessa noite: comunhão, servidão e mordomia. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas e limitações, a glorificar o nome do Senhor em cada um desses aspectos da nossa fé. Em nome de Jesus, Teu Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos, pelo privilégio de estar com vocês nessa noite. Nós somos imensamente gratos aos pastores, Reverendo Júnior, Pastor Rodrigo, ao conselho da igreja, não apenas pelo privilégio e oportunidade de estar com vocês nessa noite, e muito alegra o nosso coração, vocês sabem o sentimento que nós temos em relação à Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, mas pelo apoio da igreja, pelas orações, pelo sustento espiritual e também financeiro. Nós somos devedores a Deus e aos irmãos pelo carinho imenso da igreja para conosco. E a nossa oração, todos os dias, em favor de vocês, é para que o Senhor os abençoe de maneira rica e abundante, principalmente com saúde espiritual, mas também saúde financeira, saúde nos relacionamentos, saúde em todas as áreas da vida de vocês, para que o Senhor seja ainda mais glorificado na vida e na existência da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. No que diz respeito a nós, louvado seja o Senhor, porque a Igreja Presbiteriana de Coelho Neto não é apenas mais uma igreja no meio de uma multidão de igrejas na cidade do Rio de Janeiro, mas é uma igreja que fez e faz, e certamente ainda fará muita diferença na nossa vida, porque é bênção na minha vida e na vida de Célia. Saibam que quando não estivermos aqui com vocês, temos dedicado o nosso tempo a visitar, especialmente aquelas igrejas que nunca foram visitadas por um missionário. São igrejas locais, mas que não tiveram a oportunidade, procurando conscientizar, mobilizar, treinar para a obra missionária, abrir a visão da igreja para essa realidade de um mundo que carece do Evangelho. E louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem honrado os nossos esforços. Cada vez tem mais igrejas adotando obreiros, nem sempre a igreja nos adota. Isso é ótimo, é uma coisa maravilhosa, mas quando a gente sai e a igreja liga para a PMT, ou vê no cartaz dos missionários, escolhe um missionário para adotar em oração, financeiramente e em apoio, isso enche o nosso coração de alegria, por sabermos que estamos multiplicando essa ideia que nasce e reside no coração de Deus, a ideia de uma igreja missionária. Isso enquanto igreja presbiteriana do Brasil. Por isso,
Louvado seja o Senhor. E, como eu disse de manhã, não se esqueçam. Tamo junto. Deus abençoe.